Olá, meus queridos ouvintes, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a tua família, com a tua casa. Hoje, 14 de 2 de 2026, eis-me aqui mais uma vez trazendo mais uma mensagem da palavra do Senhor para a vossa meditação. Para quem não me conhece, eu me chamo Cícera Ferreira, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E a mensagem que eu trago hoje, eu já vou lhe dizer que talvez, meus queridos, não venha a agradar a muitas pessoas. Mas também eu gostaria de lhe dizer que não é esta a minha intenção, trazer algum conteúdo aqui no YouTube. A minha intenção não é de agradar, a minha intenção é que as pessoas que ouvirem, que assistirem o meu conteúdo, de alguma forma ele possa, através da palavra, ele ser tocado pelo Espírito Santo, que ele venha ser de alguma forma edificado, ela venha ser de alguma forma edificada pelo poder da palavra, que tenha no seu coração, que tenha este reconhecimento de que só em Jesus Cristo há salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém pode ir a Deus sem primeiro passar por Cristo. Está escrito em sua palavra que aquele que tem o filho tem o pai, mas o que diz ter o pai e não tem o filho é mentiroso. E desde já, meu amigo, eu lhe convido, minha amiga, para pegar as suas Bíblias e vir me acompanhar nesta leitura, que está em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, que diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de salteadores. Como está escrito, meus queridos, Jesus, quando entrou ali naquele templo em Jerusalém, ele se deparou com pessoas ali comprando, vendendo coisas ali dentro do templo, com animais sujando os átrios do Senhor. Será que Cristo ele não teve toda a razão de se indignar, meus queridos, pelo que ele estava presenciando ali? Um templo que um dia foi erguido, um templo que foi erguido e consagrado ao nosso Deus, para que ali as pessoas fossem buscar a presença, a face do nosso Deus. Para que ali aquele templo fosse chamado pelo nome do Senhor, o Deus vivo. Um lugar para honrar e glorificar o nome dele. Foi transformado em um comércio de compras e vendas, de distração, de prosas. Será que Jesus não teve toda a razão de se indignar com o que ele viu ali? E eu quero dizer para você, meus queridos, que hoje também não é diferente. Presenciamos coisas em nossos dias que muitas vezes nos escandalizamos com o que vemos. Isso acontece porque achamos que nunca aconteceu antes, por não conhecermos a história dos antigos. São apenas práticas antigas que não conhecemos, mas que existiam desde a antiguidade. Se um templo ou uma casa é erguida e consagrada a Deus para louvar o seu nome, para exaltar o seu nome, meus queridos, tem que ser uma casa de respeito. Tem que haver respeito por esta casa, tem que haver zelo, tem que haver santidade. Tem que haver pureza naquele lugar, respeito por esta casa. Para que não somente seja chamada a casa de Deus, mas que realmente a presença de Deus venha habitar ali naquele lugar. Para que a presença do Altíssimo verdadeiramente venha se fazer presente, meus queridos, ali em nosso meio, onde nós dizemos que aquela ali é a casa do Senhor. Onde está a reverência, onde está o respeito pela casa e pela presença de Deus?
Se você, meu querido e minha querida, se você verdadeiramente tem convicção de que Deus está ali, de que Deus está presente naquele lugar, por que não se comporta? Por que você não se comporta desde o momento que coloca os seus pés no limiar da porta? Como aquele que está vendo o invisível, o Todo-Poderoso? Por que você não se comporta assim? Mas desde o momento, meus queridos, que põe os pés no limiar da porta, que diz casar de Deus, o que se vê muito são pessoas que assim que põem os seus pés ali, já olha para a cara do seu irmão de cara feia, já vira as costas para outro, já não dá a paz, já não se cumprimenta. Outro olha para outro, babuceia baixinho, fala mal do seu irmão. Outro fere o seu irmão com palavras ou ações e não tem a simplicidade e a humildade de pedir perdão. E tem aqueles ainda que sabem do erro, mas se junta com o errado, o que feriu o outro, para dizer que quem está errado é o ferido e que ele é quem deve pedir perdão e não o ofensor. Saiba, meus queridos, que foi desse mesmo jeito. Saiba que foi realmente por isso que Lúcifer, ele foi expulso do céu. E não tem direito mais ao perdão com um terço dos anjos. Foi neste mesmo comércio, este mesmo comérciozinho que aconteceu no céu. Lúcifer, ele duvidou da fidelidade de Deus, ele cobiçou o lugar de Deus e juntou uma parte dos anjos, mentiu para eles. E aqueles anjos, mesmo sabendo que Lúcifer estava errado, ficou do lado de Lúcifer. E quando aconteceu a queda de Lúcifer, todos que ficaram do lado dele desceram com ele. Herdaram a perdição eterna. Isto é sério, meus irmãos. Pessoas de coração duro, pessoas que não têm humildade, pessoas que não têm amor no coração, está ali por divertimento, eu acho, coisa assim. Pessoa de um coração orgulhoso. São pessoas, meus queridos, de coração orgulhoso, querendo estar sempre por cima da carne seca, querendo sempre ser o superior. E Jesus disse: entre vocês, aquele que quiser ser o maior, seja primeiro servo do seu irmão. Existe outra coisa terrível no meio da congregação. Outra coisa terrível, meu amigo, minha amiga, meus irmãos. Coisas terríveis. São pessoas que quando chega na casa de Deus, onde ele diz que a presença de Deus está ali, são pessoas que entram, já começam a conversar, coisas desnecessárias. É o pregador pregando e ele conversando. E está pensando que é conversas bonitas, alguma coisa da palavra de Deus? Não, muitas vezes é fofoca. É falando mal um do outro. É falando de negócios mesmo. Sem contar com os passeios por dentro do templo. É o culto ali, já deu início. E pessoas mal se sentaram, já se levantaram. Um vai no banheiro, o outro vai no banheiro, parece que estão com diarreia. É um bebe água, vai no bebedouro. Gente, crie o hábito de levar uma garrafa d'água de casa quando você for para o templo. Porque no templo não é lugar de passeio, não. É lugar de reverência, meu amigo. Use uma garrafa d'água ao sair de casa, compre, é baratinho, compre uma garrafa, para que você não esteja lá e cá, passando pelo meio. Cadê a reverência à presença de Deus? Caso quando você vai no juiz, conversar com o juiz, conversar com o delegado, você deixa de prestar atenção o que ele está conversando ali, para você
está conversando com outra pessoa, a coleguinha de lado, prosando, dando gargalhada, meus amados, dentro da igreja. Qualquer coisinha que alguém fala, o pregador fala, é motivo para gargalhar dentro da igreja, na presença de um juiz terrestre, comedor de farinha, pecador. Ninguém faz isso, mas estão fazendo isso, se desfazendo da presença de Deus. Eu pergunto, será que realmente Deus está presente naquele lugar? Tem lugar que a gente chega, eu chego e não sinto de maneira nenhuma a presença de Deus, mas quando é perguntado, vocês estão sentindo a presença de Deus? Todos levantam a mão. Mentira! Porque é uma grande impaciência que a gente vê neste lugar, é um levanta, um vai para o canto, outro fala, outro se levanta. Outro vai beber água, outro vai no banheiro, outro mostra impaciência. Como é que a presença de Deus pode estar nesse lugar? É desta forma que, onde está a presença de Deus, que os seus filhos se comportam? Com impaciência? Porque quem está com impaciência está querendo ir para casa, está querendo que o culto se acabe logo, se termine, para que ele vá embora, que ele já não aguenta mais. E a presença de Deus está ali desse jeito, meus queridos. A discórdia entre irmãos, meninos sem educação, sem freio, que os pais não educam antes de sair de casa. Filho, a gente se educa primeiro em casa, antes de sair. Minha mãe, antes de sair de casa, ela dizia a nós, muitas vezes até 1, 2 semanas antes, tal tempo a gente vai em tal canto. Se você me fizer vergonha, quando chegar em casa, a gente acerta. E se fizesse, quando a gente chegava em casa, ela não se fazia de esquecida. Ela cumpria sua promessa. E quando a gente voltava, outro dia, a gente não repetia mais aquilo. Porque ela tinha nos educado em casa. Crianças, e não é criancinha de 1 ano abaixo não, nem 2 anos não. É criança já bem velhinha, já chegando quase na pré-adolescência, meu querido, minha querida. Põe os pés sujos, calçados, com calçados em cima dos bancos onde as pessoas têm que sentarem. Isso é pouco? A educação existe, meus amados, a educação existe. Eduquem os seus filhos, que é bonito isso. Uma criança educada e um adulto também. Certo, muitas vezes você nem recebeu educação, mas não é por isso que você vai criar os seus filhos do mesmo jeito. Disputa por cargo, pelo primeiro lugar. Meus queridos, vocês precisam se converterem novamente. Vocês estão precisando, na verdade, é de uma conversão sincera com Deus. Ninguém, meus queridos, será salvo deste jeito, não. Temos que nos educar primeiro aqui. Temos que ter reverência na presença do Altíssimo. Se você realmente crê que Deus se faz presente ali, nem que seja num banco de praça, mesmo que não seja dentro de um templo, é de um banco de praça, mas se você acha que realmente o Senhor está presente ali, você tem que ter reverência, porque a presença de Deus, você crê que está ali. E onde é que está o respeito pelo nosso Deus? Isso é coisa para pensar, meu amigo. Isso é coisa para pensar, minha amiga. Deus, ele não é o nosso parceiro, o nosso coleguinha. Não, ele é o nosso Deus, ele é o nosso superior. Deus é o superior dos superiores aqui na terra. Deus está acima de tudo e de todos. Vamos ter reverência ao nosso Deus e não ficar de cara feia, porque nesses lugares, quando as pessoas, eu digo do que já presenciei, presencio muito, quando estão fazendo o que não deve, o pai não gosta que vamos dizer que a pessoa que está pregando ali, ou um diácono, ou qualquer pessoa dali do meio se levante e fale, nem sequer olhe com um olhar de reprovação, porque eles já estão com a cara mais feia ainda, nos reprovando, porque os filhos têm que fazer o que quer e gritam e correm. Eu lembro que na idade de muitos que eu vejo fazer o que fazem hoje, nós éramos educados, nós sabíamos que não era para fazer. E eles também sabem, faz porque ele tem a aprovação dos pais.
Existe uma palavra, meus irmãos, chamada educação. E não é somente para pequeno, não, é para adulto também. Não é porque nós fomos criados de uma maneira terrível que nós temos que morrer assim. Nós temos que mudar, nós precisamos mudar. E o evangelho é mudança. O evangelho, meus queridos, é mudança. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Tudo nós precisamos mudar. Se você quiser chegar no céu, se eu quiser, eu e você, nós temos que mudar. Se as pessoas quiserem realmente a salvação, nós temos que começar aqui, agora, a fazer o certo. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre a tua vida e te dê entendimento. Me desculpe, meus queridos, eu estou rouca, né? Passei dias sem poder gravar porque não estou me sentindo muito bem de saúde com essa mudança, né? Ataca a minha garganta, né? E eu ainda estou aqui cansada, viu? E que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim permitir.